Então, se nós levamos a vida com foco apenas em ganhar as coisas do mundo, ou com foco em conquistar o mundo, nós estamos viciando a nossa mente nas coisas exteriores e desviando nossa atenção de conquistar uma vida interior mais rica. De acordo com a atenção excessiva ou apego excessiva que nós damos ao supérfluo, nós podemos ser levados ao desequilíbrio, porque tudo que está exterior a nós vai ocupar um espaço no caminho em que nós estamos seguindo na nossa vida. Mas nós não podemos nos estacionar, ou nós não podemos estacionar a nossa vida dando atenção apenas a esse ponto da nossa vida, como se nós vivêssemos apenas para nos alimentar. E quando nós fixamos a nossa atenção nas oportunidades perdidas e ficamos nos lamentando, que vista que nós vamos ter? Por isso é importante nós levantarmos os nossos olhares para termos uma visão das alternativas, das possibilidades, das soluções. Se alguma dor apareceu na nossa vida ou alguma pedra foi colocada no nosso caminho, não aconteceu por acaso. Nada existe sem a sua razão de ser. Mas às vezes nós não percebemos que estamos persistindo nos erros. O que a forma como nós lidamos com a nossa atenção tem a ver com os nossos sofrimentos emocionais? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar várias experiências, dicas, pesquisas, ideias. E eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Gratidão a você que está chegando agora, gratidão a você que já me acompanha através das minhas lives, através dos meus vídeos. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é como a atenção influencia os nossos sofrimentos emocionais. A minha mãe também escreveu aqui, boa noite, Hugo. E a todos, abençoada noite. Boa noite, mãe. Abençoada noite para a mãe também. E abençoada noite a todos, né? Então, se nós levamos a vida com foco apenas em ganhar as coisas do mundo, ou com foco em conquistar o mundo, nós estamos viciando a nossa mente nas coisas exteriores e desviando nossa atenção de conquistar uma vida interior mais rica. Nós devemos, sim, ter objetivos a serem alcançados, mas não devemos ter o foco apenas nesses tipos de ganho. Nós precisamos também conhecer o que nós estamos buscando ou o que nós estamos procurando para a nossa vida. E, principalmente, para que nós estamos almejando essas coisas. Ou seja, precisamos saber para qual propósito nós vamos utilizar essas coisas que nós vamos conquistar ou que nós estamos conquistando. Se os nossos desejos estão baseados em coisas artificiais, nas coisas passageiras ou nas coisas temporárias que se estragam com o tempo, nós precisamos mudar a nossa atenção buscando primeiro renovar o nosso modo de pensar. Porque não vale ganhar as coisas do mundo ou não vale conquistar o mundo que não pertencem verdadeiramente para nós. E até porque, se nós nos tornamos dependentes das coisas que não pertencem a nós, com o tempo elas vão fazer com que nós nos percamos na nossa jornada de vida. Se a nossa felicidade é baseada apenas em coisas passageiras, quando elas deixam de existir, nós perdemos as referências, que eram referências externas a nós.
E quanto mais nós acumulamos as coisas passageiras que chamam a nossa atenção e nos concentramos nelas, achando que elas nos trazem a felicidade, isso faz também que acumulemos mais e mais sofrimentos emocionais, à medida em que acumulamos mais e mais coisas que não nos pertencem de fato. Porque à medida em que elas vão deixando de existir, nós nos tornamos infelizes, uma vez que nós concentramos a nossa felicidade somente nessas coisas passageiras. Enquanto caminhamos na nossa vida, é natural que nós nos preocupemos com a manutenção da nossa vida, que nos preocupemos com a nossa sobrevivência. De acordo com a atenção excessiva ou apego excessiva que nós damos ao supérfluo, nós podemos ser levados ao desequilíbrio. Porque tudo o que nós guardamos em excesso, de forma abusiva, são motivos de inutilidade ou são motivos de sofrimentos. Quando possuímos patrimônios que não estão tendo utilidade, elas podem atrair energias negativas, aquelas energias do tipo de inveja ou discórdia. Se guardamos alimentos em excesso e não fazemos um bom uso deles, com o tempo eles tendem a se estragar e se perder. Se nós guardamos roupas em excesso, eles tendem a atrair traças, mofos, ficarem manchadas, fazendo com que ninguém mais consiga usá-las. Então, tudo o que nós guardamos em excesso, além de aumentar a nossa perda de tempo para a manutenção delas, vai nos prender ou no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na mentira ou na ilusão. Por isso, é importante nós prestarmos atenção nas coisas materiais que nós estamos amontoando, porque tudo que está exterior a nós vai ocupar um espaço no caminho em que nós estamos seguindo na nossa vida. Então esse é um exercício que eu venho realizando já há algum tempo, porque eu percebi que eu tenho muitas coisas que eu não uso e nem vou usar. Então eu venho de tempos em tempos doando essas coisas ou descartando essas coisas para diminuir os excessos que me fazem perder tempo. Como assim esses excessos me fazem perder tempo? É que às vezes eu preciso de algo, preciso de uma única coisa e perco muito tempo para encontrar essa única coisa, porque às vezes essa única coisa está no meio de um monte de outras coisas que eu ainda tenho para doar ou tenho para descartar, que estão ocupando um espaço. Então, gradualmente, conforme eu venho tendo tempo, eu escolho algo para doar ou para descartar. Eu digo gradualmente porque esse tipo de limpeza não pode acontecer de forma rápida, senão o nosso hábito vai fazer com que nós acumulemos outra coisa no lugar daquilo que nós estamos eliminando. Essa dica é uma dica que eu peguei desse livro aqui bastante interessante. Menos é mais. E a autora é Francine Jay. Bastante interessante, que ela fala assim: um guia minimalista para organizar e simplificar a sua vida. Então, para quem gosta de ler, fica aí uma dica de leitura. Se começarmos a ter desapego das coisas materiais e voltarmos a nossa atenção para os bens espirituais, vamos conquistar bens que não serão perdidos e não vão ficar perdidos. Porque esses bens espirituais vão nos acompanhar onde nós formos. E que bens espirituais são esses? Por exemplo, o conhecimento útil que nós adquirimos e também as virtudes que nós desenvolvemos. Eles vão estar sempre conosco em qualquer lugar onde nós estivermos, para qualquer lugar onde nós formos.
E conforme nós vamos tendo o desprendimento das coisas materiais e voltando a nossa atenção para os bens espirituais, começamos a voltar a nossa atenção para os verdadeiros valores da vida. E sem o apego às coisas transitórias, os nossos sofrimentos emocionais vão tendendo a se diluir. E essa semana eu vi uma parábola bastante interessante. E essa parábola dizia assim, que uma pessoa encontrou uma lâmpada mágica. Esfregou essa lâmpada, de onde apareceu um gênio que concedeu 3 pedidos. E aí essa pessoa fez o primeiro pedido. E o primeiro pedido foi: eu quero ter sabedoria para poder fazer os outros 2 pedidos. Assim, o gênio transformou essa pessoa em uma pessoa sábia e perguntou: quais são os outros 2 pedidos? Essa pessoa disse assim: percebi que eu não preciso de mais nada. Então é um ponto para que nós possamos refletir. Georgette Branco escreveu: seria um acumulado físico e emocional, né? Exato, Georgette. Quando nós acumulamos as coisas tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional. Nós podemos ir liberando tanto o físico quanto o emocional. Então, podemos fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, mas um pouquinho de cada vez. Porque nós não damos conta de liberar tudo ao mesmo tempo. Mas é isso mesmo que você comentou aqui, Georgette. Muito obrigado pelo seu comentário. É exatamente isso mesmo. Porque quando nós acumulamos negatividades, acumulamos mágoas, ressentimentos, também são os excessos que nós não precisaríamos estar carregando mais. Exatamente isso que você comentou, Georgette. Muito obrigado. Vic Salles escreveu: verdade, o meu marido acumula muita coisa inútil. Eu falo para ele, mas não adianta. Vic, essa coisa de acumular coisas que não servem para mais nada depois, né? Ou ficam num canto esperando um uso para algum dia podermos usar, essa coisa de acúmulo também é uma coisa que nós vamos descobrindo com o tempo. Então, de acordo com os nossos objetivos de vida, nós podemos ir eliminando essas coisas. Então, a dica desse livro é bastante interessante também. Diz assim: menos é mais. Francine J. E obrigado também por você estar assistindo essa live. Deve estar bem tarde da noite aí onde você está, né, Vicky? Mas obrigado por estar aqui também. E a Tereza Ramos escreveu aqui: boa noite, Hugo, e a todos. Gratidão à chuva que está caindo na minha cidade de Jales. Olha que bacana, Tereza. Muito obrigado. Realmente é uma bênção essa chuva que veio aqui. Aí para Jales e aqui também na região da Grande São Paulo também chove. Nós estávamos precisando de chuva, né? E muito bacana também que o vídeo chegou até você também aí em Jales. Muito bacana. Então, Jales, se eu não me engano, é interior de São Paulo, né? E a Vic Salles escreveu aqui: isso, meu amigo, está tarde, mas sempre que posso acompanho vocês. Eu adoro. Muito obrigado, Vic. Muito bacana. Olha, a Tereza Ramos escreveu: sim, Hugo, é interior de São Paulo, cerca de 600 quilômetros. Olha que bacana, Tereza. Muito obrigado por você estar assistindo aí de Jales. Então, no nosso dia a dia, por várias vezes nos aparecem as opções de cuidarmos do nosso estômago, da nossa alimentação, nas várias formas que nós expressamos, por exemplo, através do alimento propriamente dito, que nós encontramos na nossa despensa, na geladeira, na panela, ou guardados em potes, ou mesmo quando nós vamos fazer compra em algum supermercado. E também elas podem ser expressas de forma indireta, como por exemplo, através do trabalho que nós realizamos, ou das atividades que nós realizamos, cuja finalidade seja apenas a alimentação. Então esses cuidados realmente devem ser tomados para a nossa sobrevivência, e é algo muito sagrado. Mas nós não podemos nos estacionar, ou nós não podemos estacionar a nossa vida dando atenção apenas a esse ponto da nossa vida, como se nós vivêssemos apenas para nos alimentar.
E dessa forma, nós como seres humanos, a caminho da humanização, né, não vamos nos distinguir muito dos animais, se nós vivemos apenas para nos alimentar. Então, quando resumimos a nossa vida, dando atenção apenas à parte da nutrição, nós tendemos ao desequilíbrio, pois nós estamos deixando de dar atenção a outros pontos importantes para podermos conduzir a nossa vida com mais equilíbrio. Olhar apenas para o lado da alimentação seria como se nós ficássemos olhando apenas para o chão. Se ficarmos olhando apenas para o chão, não vamos ver a paisagem que nos cerca, não vamos ver o que está acontecendo. É similar quando ficamos muitas horas do dia olhando apenas para a tela do celular, onde nós perdemos a oportunidade de ver a vida abundante que acontece à nossa volta. Esse mesmo tipo de foco ocorre também quando voltamos a nossa atenção apenas para os nossos sofrimentos emocionais, e aí nós não vamos conseguir ir em busca das soluções. E quando nós fixamos a nossa atenção nas oportunidades perdidas e ficamos nos lamentando, que vista que nós vamos ter? Nós vamos tender a contemplar um cenário das nossas tristezas, dos nossos fracassos, dos nossos erros, quando focamos a nossa atenção nas oportunidades perdidas. E nesses casos nós devemos lembrar que oportunidade perdida é oportunidade perdida. E tem uma outra frase que diz assim, que águas passadas não movem moinhos. Então, na nossa vida, às vezes somos podados de fazer algumas coisas e pode ocorrer de nós começarmos a fixar a nossa atenção para essas coisas que não deram certo no passado. Mas aí nós podemos comparar essas podas que nós tivemos na nossa vida com as podas que ocorrem nas plantas. E as podas que ocorrem nas plantas servem para fortalecê-las, servem para ajudarem no crescimento delas. E a mesma coisa também as podas que acontecem na nossa vida também podem ser utilizadas para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. E tem uma frase também que eu gosto bastante de refletir sobre ela, é aquela que diz assim: nós não vamos conseguir mudar o passado e fazer um novo começo, mas nós podemos começar a escrever uma nova história da nossa vida agora para fazer um novo fim. Por isso é importante nós levantarmos os nossos olhares para termos uma visão das alternativas, das possibilidades, das soluções. E vale a pena também olhar um pouquinho mais para cima e voltarmos a nossa atenção para Deus, voltarmos a nossa atenção para o universo e prestar atenção aos sinais, porque quando nós estamos cercados de problemas, a ajuda vem de cima. Então, procure fazer esse exercício e me conte sobre os resultados depois. Sempre que eu preciso, eu utilizo desse recurso e a ajuda sempre vem no momento certo. Mas também nós precisamos fazer a nossa parte antes. Por isso que existe aquela frase que diz: buscai e achareis. Ou seja, iniciemos a nossa busca que nós vamos encontrar a resposta. Ou ajuda-te que o céu te ajudará. Então, diante de alguma dor ou diante de uma pedra no nosso caminho, não devemos pedir o afastamento dessa dor. E não devemos pedir para que a pedra seja retirada do nosso caminho. Mas sim, nós devemos pedir forças para suportá-la, uma vez que fardos pesados não são colocados em ombros frágeis. Se alguma dor apareceu na nossa vida ou alguma pedra foi colocada no nosso caminho, não aconteceu por acaso,
nada existe sem a sua razão de ser. Isso significa que nós temos condição de suportá-la e aprender com ela, desde que nós exercitemos a serenidade para nós sairmos vitoriosos desse desafio. A partir do momento que nós aproveitamos essa oportunidade de termos tido contato com uma dor, que nós possamos tirar proveito dela para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Porque a sabedoria divina, a sabedoria do universo, não colocaria algo na nossa vida que não tivesse alguma utilidade. Então, se nós queremos ter mais momentos de felicidade, nós devemos fazer algo da nossa parte para que esses momentos de felicidade aconteçam. Porque os nossos sofrimentos de hoje são o resultado de algum erro que nós cometemos lá no passado. E se nós continuarmos persistindo no erro, os sofrimentos emocionais vão persistir e até aumentar. E isso quando nós não aumentamos ainda mais os nossos erros, que também aumentam ainda mais a nossa bagagem de sofrimentos emocionais. Mas às vezes nós não percebemos que estamos persistindo nos erros. Mas nós podemos prestar atenção nos nossos sofrimentos emocionais, para ver se eles estão repetidos e perceber que algo que nós estamos fazendo está nos levando a ter esses resultados. Ou seja, nós podemos buscar pelas causas que estão nos fazendo sofrer, e as causas estão dentro de nós e não fora de nós. E quando chegamos a esse nível de consciência, nós paramos de culpar os outros, paramos de culpar a situação e passamos a nos responsabilizar pelas coisas que acontecem conosco. E assumindo essa responsabilidade, também tomamos ações para encontrar soluções para os nossos sofrimentos emocionais. Eu peguei também como referência este livro aqui, não sei se vocês já conhecem, o título é Foco, e o autor é Daniel Goleman. O Daniel Goleman é autor também de uma outra obra chamada Inteligência Emocional. E a obra Inteligência Emocional seria essa. Então, esses livros estão baseados em neurociência, e aí eu captei algumas informações, eu colhi algumas informações para poder compartilhar também, e fazem sentido com a abordagem que nós estamos fazendo hoje aqui, sobre como a atenção influencia nos nossos sofrimentos emocionais. Então, para que nós possamos ter um nível de consciência mais panorâmica, nós precisamos fazer uso de vários tipos de atenção. No livro Foco, ele traz os vários tipos de atenção, mas eu não vou abordar todos. Só vou pincelar alguns aqui só a título de exemplo. Quando nós estamos buscando por alguma coisa específica, nós selecionamos o que estamos buscando e focamos naquilo. E às vezes não percebemos as outras coisas que fazem parte daquele mesmo cenário. Acontece quando, por exemplo, nós estamos procurando uma fruta específica. Por exemplo, uma maçã Fuji no mercado ou no hortifruti. E quando nós estamos focando a nossa atenção na maçã, às vezes nós nem vemos se tinha ou não limão na prateleira. E quando nós estamos brincando de caça-palavras, também ficamos buscando por aquelas palavras. Ou mesmo quando nós procuramos alguma palavra específica em um livro, nós não costumamos prestar atenção nas outras palavras que fazem parte também do texto do livro. E uma vez assisti um vídeo bastante interessante também, onde ele falava sobre atenção seletiva. Esse vídeo também está no YouTube e é bem interessante essa pesquisa. A pesquisa fala assim: conte quantas vezes a bola de tal cor bate no chão. Como assim, quantas vezes a bola de tal cor bate no chão?
É porque no cenário tem várias pessoas com várias bolas diferentes, nas mais variadas cores. Então não apenas a bola, eles colocam a bola para bater no chão, mas também eles passam aquela bola de uma pessoa para outra. Então nós precisamos contar apenas quando a bola bate no chão. E quando a bola é passada para outra pessoa, não deve ser contabilizada. Então nesse vídeo eu fiquei prestando atenção e contei quantas vezes a bola bateu no chão. E no final ele dá a resposta. O mais interessante, depois de dar a resposta, ele pergunta assim: quem viu aquela pessoa fantasiada de gorila que passou lá no cenário? Eu não tinha percebido, eu tive que voltar no vídeo para ver que realmente tinha uma pessoa fantasiada de gorila que apareceu lá no cenário, fez bastante agitação dos braços e eu não percebi. E depois eu peguei esse mesmo vídeo e utilizei numa dinâmica que eu fiz num trabalho voluntário. E o resultado também para a grande maioria das pessoas, que a grande maioria das pessoas não viu essa pessoa fantasiada de gorila. Achei bastante interessante isso. E isso é chamada de atenção seletiva, quando nós focamos a nossa atenção em apenas uma coisa. Por que eu estou comentando isso? É porque da mesma forma, quando nós ficamos focados apenas em uma dor ou em um sofrimento emocional, nós não vemos as outras coisas. Quando estamos em algum sofrimento emocional e ficamos apenas focados nele, não conseguimos ver as outras possibilidades e demoramos mais para irmos em busca de uma solução. Então existem algumas situações em que nós estamos com dor, mas quando nós estamos ajudando alguém, acabamos nos esquecendo da dor que nós estamos sentindo, porque o nosso foco está sendo a outra pessoa. Então nós mudamos o nosso foco. E além disso, a ciência, ela explica que essa dor é diminuída porque quando nós estamos ajudando alguém, o nosso corpo produz uma substância que tem um efeito sedativo e que causa bem-estar, causa um efeito anestésico naquela dor. Olha só que interessante. Por isso a importância de nós podermos ajudar outras pessoas, porque nós tiramos o foco de nós e voltamos o nosso foco para outra pessoa. Claro que nós devemos também nos cuidar, mas também, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas. Quando nós estamos, por exemplo, prestando atenção em qualquer mudança, qualquer movimento, qualquer som, qualquer variação no ambiente, pode nos chamar a atenção. Então, voltando ao exemplo do supermercado, quando nós estamos fazendo uma compra do supermercado, chegamos até o caixa com os vários produtos, a pessoa que está lá no caixa vai passando os produtos e a cada produto que é registrado, o sistema emite um som. E quando o sistema não emite o som, a pessoa tenta novamente passar aquele produto pelo leitor do código de barras e quando não acontece, ela registra o produto manualmente. E nesse caso, o som é o sinal que a pessoa precisa ficar prestando atenção. Então, se nós estivermos concentrados fazendo algo e de repente alguém menciona o nosso nome, imediatamente nós voltamos a atenção, ou até mesmo quando não é conosco, e sim com uma outra pessoa com o mesmo nome. Já aconteceu comigo também. É muito raro encontrar uma pessoa perto chamada Hugo, mas já aconteceu também. Uma outra pessoa estava chamando Hugo, eu olhei e não era comigo que a pessoa estava falando. E aconteceu outras vezes também, de eu estar concentrado fazendo alguma coisa e ouvir meu nome. E tirei a concentração e dei atenção para a pessoa que mencionou meu nome para saber o que estavam falando de mim. E pode acontecer o oposto também. E aconteceu também no trabalho. Então, tinha uma pessoa focalizada, concentrada no trabalho, e uma outra pessoa começou a chamar assim: ô João, nada da pessoa prestar atenção. Ô João, nada da pessoa prestar atenção na outra pessoa. Ô João. E de tanto chamar, a pessoa acabou desistindo.
E depois de um tempo, quando essas duas pessoas tiveram a oportunidade de se conversar, falou assim, pô, eu estava te chamando, por que você não me atendeu? Eu não ouvi você me chamar. Pô, eu chamei várias vezes, João, 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 e você não me atendeu. Ah, porque meu nome é José. Então eu achei bastante interessante. É um caso real que aconteceu também, onde o nome da pessoa não estava sendo mencionado, por isso não chamou atenção. Mas se tivesse chamado pelo nome correto, provavelmente a pessoa ia voltar a atenção para ela. Então são coisas que acontecem no nosso dia que podem fazer com que nós desviemos a nossa atenção. Então são pontos que nós podemos começar a prestar atenção para ver o que mais chama a nossa atenção no nosso dia a dia, o que mais desvia a nossa atenção de nós continuarmos concentrados naquilo que nós estávamos fazendo. Então, um ponto também para reflexão, que todos nós temos coisas que desviam a nossa atenção. Pode acontecer, por exemplo, quando nós estamos na internet, estamos no celular e queremos uma determinada informação. Vamos em busca dessa informação, mas quando vamos em busca dela, encontramos várias outras opções. E aí desviamos a nossa atenção e acabamos esquecendo daquilo que estávamos buscando. Já aconteceu comigo várias vezes. É um ponto para que nós possamos prestar atenção nas coisas que estão nos desviando do nosso caminho. Então, estudando a neurociência, nós encontramos que quando a nossa atenção está baseada nas nossas emoções, estamos ativando as regiões mais primitivas e mais inferiores do nosso cérebro, que são o cérebro reptiliano e o cérebro límbico. E essa pesquisa foi feita inicialmente por Paul MacLean, um neurocientista, onde ele publicou um livro chamado O Cérebro Trino em Evolução. E esse livro foi publicado em 1970. Então, muitas vezes, as ações baseadas nas emoções são impulsivas e ocorrem de forma automática, instintiva e até involuntária. E como essa ação é impulsiva e automática, nem dá tempo para nós pensarmos. Não conseguimos envolver o nosso raciocínio, a nossa consciência. Então são situações em que, depois que agimos, conseguimos parar para pensar e dizemos assim, se eu tivesse pensado melhor, não teria feito isso. Isso também acontece quando nós vemos algum anúncio, alguma propaganda que nos chama a atenção. Então uma determinada propaganda, um determinado anúncio pode chamar a nossa atenção, mas para uma outra pessoa não faz a mínima diferença. Então depende do que nós estamos buscando, de qual é o foco da nossa vida. Pode acontecer também de nós reagirmos a uma ofensa com uma outra ofensa. Então é uma reação instantânea, uma reação impulsiva. E às vezes ocorre de forma muito automática. E quando alguém fala o nosso nome também, voltamos a nossa atenção de forma automática, como eu já comentei agora há pouco, né? E é essa a região do cérebro que nós costumamos usar nas nossas atividades rotineiras, que envolvem os nossos hábitos. Então, na maior parte do tempo, nós costumamos utilizar essa região do cérebro. Por exemplo, quando nós estamos fazendo uma escovação, uma higienização dentária, né, escovando os dentes, quando nós estamos caminhando, quando frequentemente nós estamos reclamando de algo sem perceber, ou seja, quando a reclamação já se tornou um hábito na nossa vida. Ou quando nós temos um hábito de julgar as outras pessoas, às vezes sem conhecer a verdadeira realidade. Também pode ser alguma coisa que nós estejamos colocando na nossa vida como um hábito, algo que acontece de forma rotineira. E quando aquilo acontece, nós nem percebemos que está acontecendo. Nas situações em que nós conseguimos controlar alguma ação impulsiva, nós estamos envolvendo a região mais superior do cérebro.
quando a nossa atenção, por exemplo, está dirigida de forma voluntária a algo, ou quando nós escolhemos algo para voltar a nossa atenção, ou quando nós envolvemos a nossa força de vontade, nós estamos ativando essa região mais superior do cérebro, que é a região do neocórtex, a parte mais exterior do nosso cérebro. Um exemplo é que se nós vemos uma abelha rondando o nosso café da manhã, a tendência é bater nela. E esse reflexo pode fazer com que ela se sinta ameaçada e nos dê uma ferroada. Mas se nós conseguirmos envolver o nosso neocórtex, conseguimos controlar essa ação de bater na abelha. E aí nós podemos passar a nos mover lentamente com a mão, afastando a abelha. E é menos provável que ela dê uma ferroada em nós. Então eu já fiz esse teste algumas vezes e funciona, tentando afastar a abelha de forma bem suave. E não tomei a ferroada. Então esse tipo de atenção, quando envolvemos o nosso neocórtex, ocorre de forma mais lenta do que as ações que estão associadas às nossas emoções. Porque quando nós envolvemos o nosso neocórtex, nós paramos para raciocinar nas possibilidades. Enquanto que uma ação instintiva, ela é mais rápida do que uma ação onde nós envolvemos o nosso raciocínio. Uma ação instintiva, por exemplo, é quando nós encostamos a nossa mão em alguma coisa muito quente. Imediatamente nós tiramos a mão para não nos queimarmos. E nós nem colocamos o nosso raciocínio em ação. Nem dá tempo de pensar, de colocar a mão ali e ficar pensando, acho que está quente, e depois tirar a mão. Então não dá nem tempo. Se nós formos envolver o nosso raciocínio nesses momentos, vamos acabar queimando a mão. Então fiquem à vontade para fazer os comentários que eu vou acompanhando aqui nos chats, no YouTube, Facebook e também no Instagram. Então os vários tipos de atenção que nós temos na nossa vida são importantes para a nossa sobrevivência, são importantes para a nossa vida. E a parte mais desafiadora é sabermos utilizar cada tipo de atenção no momento certo. Então a forma como nós lidamos com os vários tipos de atenção vão influenciar nos resultados, que podem ser positivos ou não. Quando os resultados não são positivos, tendem a nos causar os sofrimentos emocionais. Por isso, a forma como nós utilizamos a nossa atenção influencia nos nossos sofrimentos emocionais. Então, como conseguir equilibrar as atitudes impulsivas e instintivas e os momentos que exigem a nossa reflexão? Então, para isso, nós temos a oportunidade de aprender a nos conhecer através dos erros das outras pessoas ou através dos nossos próprios erros. Em ambas as situações, é necessário que nós busquemos por conhecimentos e como esses conhecimentos podem ser aplicados na nossa vida. E quando temos a oportunidade de compreender os erros das outras pessoas e o que elas fariam para evitar aquele erro de novo, e principalmente podermos fazer uma autoanálise para ver de que forma aquela experiência se encaixa na nossa vida, esse ponto vai fazer com que nós possamos adiantar muito na nossa vida. Passar por várias etapas sem precisarmos passar pela etapa do sofrimento. Mas muitas vezes só aprendemos a conhecer a nós mesmos quando nós somos testados, quando nós somos colocados à prova. E a cada prova tendemos a ter uma dor, tendemos a ter um sofrimento emocional associado a essa dor. Portanto, quanto mais dores e mais sofrimentos nós vivenciamos e superamos, mais passamos a conhecer as nossas fragilidades e as nossas potencialidades. E também mais nós conseguimos ter o controle sobre o nosso sistema reptiliano e o sistema límbico, ou sistema emocional, que o sistema límbico também é chamado de sistema emocional. Então, tanto o sistema límbico quanto o sistema emocional
são partes do nosso cérebro que são mais primitivos. E o nosso neocórtex é a região mais recente do nosso cérebro. Por isso que quanto mais experiência nós adquirimos, mais controle nós podemos ter sobre os nossos impulsos inferiores, sobre os nossos sistemas reptilianos, sobre o sistema límbico. Então nós podemos parar para analisar, dentre as pessoas que nós conhecemos, aquelas que trilharam por muitas dificuldades na vida. Elas tendem a ter muita história de vida para contar, muitas experiências para compartilhar. As nossas inúmeras experiências de dor, vivenciadas e superadas, nos conduzem a uma vida mais serena, porque nós vamos aprendendo a ter mais confiança em nós mesmos, em Deus e no universo, que foi conquistada através da nossa jornada de vida. Porque nós vemos que passamos por várias dificuldades e assim nós vamos adquirindo mais autoconfiança. E com isso, quando aparece um novo problema, aparece uma nova dor, conseguimos visualizar de forma mais serena. Conseguimos ver aquela dor, aquele sofrimento com outros olhos, com menos sofrimentos. Então, se nós buscamos ter mais controle sobre os nossos impulsos e instintos inferiores, de agressividade, de irritabilidade, de medo, de inveja, ciúme, maledicência e assim por diante, nós podemos parar para prestar atenção sobre quais testes que estão sendo aplicados em nós, ou seja, a quais provas nós estamos sendo submetidos e como nós vamos lidar com elas. Então, se nós queremos, por exemplo, ser menos agressivos, não somente nos nossos gestos, nas nossas ações, na nossa forma de escrever, mas também na nossa forma de falar, nós devemos dar mais atenção na ação contrária à agressividade. Então, se queremos superar a agressividade, nós precisamos tomar uma ação contrária à agressividade, que é exercitar a brandura, exercitar a serenidade. Então, algumas vezes eu recebi e-mails que me causavam irritação lá no trabalho, né? E imediatamente eu começava a escrever uma resposta, começava a digitar uma resposta. E felizmente eu conseguia parar, salvar o e-mail, dar uma volta, tomar um café, conversar com alguém, e quando eu voltava, eu lia de novo o e-mail e apagava, porque ele não fazia mais sentido. E reescrevia aquele e-mail de uma forma mais branda, de uma forma mais educada também. Isso tudo é um exercício que de tempos em tempos eu sou testado. Por isso que é importante nós prestarmos atenção a cada uma das provas que nós vivenciamos, porque elas têm uma aplicação direta na nossa vida para o nosso autoconhecimento. E o nosso autoconhecimento, aplicado ao trabalho no bem, nos leva a termos mais tolerância, mais paciência, mais humildade, mais resignação, mais compreensão, mais fraternidade, mais solidariedade e assim por diante, mais coisas boas. Então, quanto mais autoconhecimento, e principalmente o autoconhecimento aplicado no bem, só vai trazer para nós coisas benéficas. E isso nos conduz a uma melhor qualidade de vida, com mais bem-estar e com menos sofrimentos emocionais. Agradeço a todos também por estarem conseguindo conciliar seus horários, seus compromissos para poderem assistir aqui a live. Então, muito obrigado a vocês. Jaime André escreveu aqui: é com muita atenção que tenho visto suas lives. Me causa alívio, desarma meus conhecimentos. Gratidão. Gratidão a você, Jaime. Muito obrigado por suas palavras. É bastante interessante isso que você escreveu, que é com muita atenção que você assiste as minhas lives, assiste os meus vídeos. Exatamente, é importante também, cada vez que nós repetirmos também
o mesmo vídeo, a mesma live, é importante nós prestarmos atenção nas outras coisas que não havíamos percebido na primeira vez. Muito obrigado por você me acompanhar aqui também, Jaime, por prestar atenção nos conteúdos das minhas lives e principalmente que estão te causando alívio, está te levando a mais conhecimentos. Então, muito obrigado, Jaime, pelo seu comentário. Gratidão a você, gratidão a todos que me acompanham aqui na live ou me acompanham no vídeo gravado. Então assim eu espero que durante o tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou mais a atenção no conteúdo desse vídeo. E também para saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer alguma correção de rota. Se você tiver alguma sugestão também, fique à vontade, que eu estou aberto a sugestões. Sua sugestão vai ser muito bem-vinda. Se tiver algum tema também que você queira que eu aborde também, fique à vontade para comentar. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E também para que o YouTube, o Facebook e o Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudem a compartilhar com mais pessoas. Então, para você que está assistindo os vídeos aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Então vale lembrar também que todos os dias às 7 horas da manhã nós postamos um vídeo bastante curto para que nós possamos refletir durante o dia, refletir durante a semana, refletir durante a vida e principalmente colocar em prática alguma coisa que fizer sentido para nós. Então de novo, muito obrigado por você me acompanhar até o finalzinho aqui do vídeo, até o finalzinho aqui da live. Gratidão a todos vocês. Jaime André escreveu aqui, Shavuatov para você também, Jaime André, muito obrigado. Então que todos tenham uma boa semana também, né? Obrigado, Jaime. E Suzinei Barros Gama escreveu, gratidão, boa noite. Gratidão a você também, Suzinei, boa noite também para você. E a minha mãe escreveu, excelente palestra, Hugo, parabéns. Bateu palmas, postou as mãozinhas de gratidão, coração, e escreveu aqui que Deus seja sempre seu escudo, sua força e sua luz, que a semana venha cheia de paz e luz para todos nós. Boa noite a todos, gratidão. Muito obrigado, mãe, obrigado pelo carinho também. Que a nossa semana seja cheia de luz, cheia de paz, né? Então, muito obrigado, mãe. Gratidão, mãe, também por me acompanhar nos vídeos, né? Me acompanhar aqui nas lives. Então, muito obrigado pelo carinho, mãe. Maria Paula escreveu, gratidão, Hugo, abraço. Gratidão a você, Maria Paula, abraço também para você. Elza Dias Nobuchiga escreveu, boa noite, dona Márcia, estava sentindo sua falta. Gratidão por esse filho maravilhoso. Muito obrigado, Elza. Boa noite também para você, né? Gratidão a você também por me acompanhar nos meus vídeos, me acompanhar nas minhas lives. Então, muito obrigado, Elza, que também está assistindo de bastante longe, né? Muito bacana que o vídeo chega aos pontos mais distantes, né? Então, assim, quero aproveitar e desejar uma boa noite para você, que tenha uma noite tranquila, uma noite abençoada, serena, que seja reconfortante, que seja revigorante e todos nós possamos despertar amanhã revigorados, fortalecidos.
e que essa noite também possa se replicar durante as outras noites da semana, que nós possamos ter também uma excelente semana com muita luz, com muita paz, com muita serenidade, que possamos refletir também sobre o conteúdo de hoje, naquilo que pudermos colocar em prática na nossa vida. Aqui a minha mãe escreveu: obrigada, Elza, pelo seu carinho. Isso aí, obrigado, mãe. Obrigado, Elza. Então assim vamos encerrando mais uma live. Então muito obrigado de novo por você estar aqui. Boa noite.